irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos a Ti por este momento, glorificamos a Ti, ó Pai, por estarmos aqui para adorarmos e bendizermos o Teu santo nome, pedindo a Ti que venha derramar sobre nós o Teu Espírito Santo, a Tua graça, venha falar em nossos corações, Pai, como tem falado em outras oportunidades. Venha dar-nos, ó Pai, mais e mais da Tua graça e do Teu poder, para entendermos e sabermos, Pai, das Tuas misericórdias sobre nossas vidas. Venha derramar, tomar direção desse trabalho, fazer com notória a Tua presença e realizar sobre nós o Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor com alguns hinos da nossa harpa cristã. Hino de número 298. Avante, servos de Jesus, por nosso Deus, nas trevas brilhe vossa luz, a luz lá dos céus. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Levanta, Josué, pendão, como em valor, e o inimigo foge então com grande pavor. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Sai com 300 de Gideão a combater, dianitas logo vão a guerra perder. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Deus, pois vencerei, vencerei, em nome de Jesus. Golias muito soberbo está, vem Davi e nele dá, com a ajuda do céu. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Cerrai fileiras, ó fiéis, sempre avançai, no céu coroa e lauréis Jesus vai nos dar. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Vamos ainda louvar o Senhor com o hino 526. 526.
Logo após, Diácono Nilson estará fazendo a leitura da palavra do Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu tão estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas tão plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu
a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Vamos ficar de pé? Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. A palavra do Senhor em Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos nessa oportunidade te louvar por mais esse dia que o Senhor tem concedido a nós, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa, Deus, para aprender de Ti, Pai. Toma agora as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Abençoa o pregador, aquele que irá trazer a palavra, Deus, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre ele, Deus. Continua abençoando, Deus, assim como o Senhor tem abençoado, Pai. Fala conosco nessa noite, Deus. No nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos ouvir um louvor com a irmã Elizabeth. Logo após, nós já vamos o microfone para o pastor William Alexandre, que trará a ministração aos nossos corações nessa oportunidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Está louvando a Deus com o hino da harpa cristã de número 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável.
em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. E vamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: João Batista, outros Elias, outros Jeremias e um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes da terra será desligado no céu. Amém? Pode tomar seu assento. Deus abençoe a igreja. Vamos estudar um pouco esse texto, irmãos, e descobrir o que é que Jesus queria quando ele vai fazer essa pergunta aos seus discípulos. Jesus, o texto diz que ele está nas partes de Cesareia de Filipe. Jesus, ele chega ali naquela região com os seus discípulos, e ali Jesus vai fazer duas perguntas para os discípulos. A primeira pergunta que Jesus vai fazer para os discípulos era o que as pessoas pensavam acerca dele, e a segunda, o que eles pensavam acerca dele. E nós vamos aprender algumas coisas com essa pergunta de Jesus. Mas antes, vamos entender onde é que essa pergunta foi feita, conhecer melhor este lugar. Jesus está em Cesareia de Filipe. Herodes o Grande teve 4 filhos, e um dos seus filhos chamava Herodes Filipe. E esse Herodes Filipe, ele assume essa região. Antes dele assumir essa região, esse lugar era chamado Cidade de Pan, por causa de uma divindade que era cultuada naquela região. E essa divindade chamada Pan, ela tinha a sua metade homem e a sua metade peixe.
E essa divindade, ela ficava, eles ficava porque eles consideravam como Deus, né? E adorava e servia, apresentava alguns sacrifícios. Essa divindade, ela ficava dentro das rochas. Não havia um templo, uma sinagoga, e nesse lugar havia algumas montanhas, e nessas montanhas havia algumas cavidades na rocha. Tem uma cidade aqui por perto, que eu esqueci o nome dela, onde algumas pessoas também vão adorar uma padroeira, e segundo eles, a imagem fica bem dentro de uma rocha também. Eu lembro que alguns amigos saíam ainda na juventude minha lá de Montes Claros para vir, eu não lembro direito onde é, mas parece que o nome do lugar é o mesmo nome da padroeira. Essas pessoas, elas saíam de Montes Claros sempre para ir lá. E o que eu lembro é que ele falava para mim que tinha uma caverna, e era dentro da caverna que a imagem ficava. Aqui é desse jeito, essa imagem ficava dentro dessa caverna, e o povo chegava ali para adorar essa imagem, e eles tinham essa imagem como padroeiro daquele lugar. Que quando Herodes o Grande morre, e os seus filhos cada um assume a região, Tibério César o imperador, ele muda o nome desse lugar para Cesareia de Filipe, porque já tinha uma Cesareia que chamava Cesareia Marítima. Ele vai e muda e coloca nesse lugar Cesareia de Filipe. E aí fica então conhecida essa região como Cesareia de Filipe, por causa de Filipe, filho de Herodes o Grande. E o povo vinha de longe para adorar essa divindade. Então essa cidade se tornou uma cidade turística, porque também ali havia alguns rios, tinha muita água para se banhar, e o povo vinha de longe e chegava ali, acabava virando um comércio. Essa cidade então se tornou uma cidade turística, uma cidade próspera, e essa divindade ficou conhecida em toda a região naquela época. E Jesus chega ali às portas daquela cidade com os seus discípulos, e antes de entrar na cidade, Jesus vai fazer essa pergunta. E aí tem um versículo aqui que nós lemos, e eu acredito que todo mundo já ouviu, se todos que estão aqui não ouviu, a maioria, acredito que vai lembrar assim, sobre essa questão de as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa frase foi dita por Jesus aos seus discípulos em Cesareia de Filipe, naquela região. Por que é que Jesus vai dizer essa frase aos seus discípulos? Porque aqueles cultos que eram feitos ali eram feitos no escuro, eles não permitiam acender luz, era feito no escuro. Eles entravam ali para adorar aquela divindade e não podia acender uma lamparina, não podia acender nada, porque não tinha energia elétrica, mas o culto tinha de ser feito no escuro, nem fogo de acender lá dentro, com exceção do sacrifício que era apresentado, porque diz que no pé daquela divindade era apresentada sacrifícios de animais como bode, e até sacrifícios de criança. A história diz que eram apresentados ali, e quando essas crianças eram oferecidas, diz que batia tambor para não ouvir os gritos das crianças, pedindo socorro, pedindo ajuda, e o barulho do tambor que os sacerdotes batiam também era para confundir a mentalidade do povo, porque ali a mãe estava ali, o pai, o povo estava com a mente tão perturbada que acabava oferecendo os próprios filhos. Até nos dias de hoje, irmão, tem gente que por não conhecer de fato as escrituras, acaba entrando em desafios loucos, e alguém diz: você tem que dar uma casa para Deus te dar uma melhor. Aí dá uma casa da ponte, perde a casa. Você tem que dar o carro porque está velho, e tem que dar outro bem, que Deus vai te dar outro. Deus não trabalha assim. O que Deus quer te dar, Ele te dá, independente daquilo que você tem para oferecer. Deus não precisa daquilo que eu tenho para oferecer. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, e Ele abençoava Israel porque Ele é bom. Não é porque Israel era bom, é porque Deus é bom, e porque Deus é bom, Deus abençoa a gente. Ou você acha que qual de nós podemos levantar aqui essa noite e dizer: não, Deus me abençoa porque eu jejum? Não, Deus me abençoa porque eu sou fiel, Deus me abençoa porque eu contribuo. Não, Deus te abençoa porque Deus é bom e Deus quer te abençoar. É pela misericórdia dele mesmo que Ele nos abençoa. E
quando eles entravam nesses lugares para oferecer esses cultos, esse lugar ficou conhecido como as portas do inferno. Então, as portas do inferno que é citado aqui, claro que nós podemos fazer a aplicação do versículo, a gente diz, não, as portas do inferno, o diabo não tem poder, mas quando Jesus falou para os discípulos sabiam que esse lugar era chamado de portas do inferno. E o que é que Jesus está dizendo? Eles iam entrar nesse lugar, e esse lugar não ia prevalecer, porque a missão dos discípulos era falar de Cristo, falar do amor de Deus. Estando com Cristo ali, eles estavam aprendendo as coisas do reino, todos eles estavam aprendendo acerca das coisas do reino. Então, aprendendo acerca das coisas do reino, eles também tinham a oportunidade de falar das coisas do reino. Então, nesse lugar, nesse determinado local onde essa divindade era adorada, muitos diziam que ali se chamava as portas do inferno, por causa das coisas que eram realizadas ali. Então, Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos, mas antes de fazer essa pergunta, apenas o evangelista Lucas, no capítulo 18, capítulo 9, versículo 18, deixa-me ver se é isso, esse capítulo 9, versículo 18 do Evangelho de Lucas, apenas Lucas vai narrar esse episódio, e aí vai narrar o episódio também que é narrado por Mateus, só que Lucas ele vai ter um diferencial, ele vai trazer uma informação que é muito importante. Olha aí, a mesma coisa, ele vai fazer a pergunta para Pedro, e Lucas vai reduzir algumas coisas, Mateus traz uma gama de informações maiores. E aí no versículo 18 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, e aconteceu que estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhe dizendo, quem diz às multidões que eu sou? Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava orando, Jesus estava em um momento de oração particular, e os discípulos estavam ali. Então Jesus estava orando. Quando Jesus vai fazer essa pergunta, Jesus está vindo da oração, e Jesus vai fazer essa pergunta para os discípulos, mas antes disso Jesus teve o seu momento de oração. Por quê? Porque Jesus vai revelar 5 coisas para a igreja aqui, porque os discípulos estão aqui como a igreja do Senhor. Na verdade, depois essa igreja só vai crescer, mas eles estão ali representando. É por isso que Jesus vai dizer, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, que são eles. Por isso que Jesus faz essa declaração. Então, Jesus vai revelar algumas coisas, e aí fica a primeira dica, a primeira lição que nós aprendemos é que antes de Jesus revelar qualquer coisa para mim e para você, precisamos entrar no secreto com Deus. Jesus não vai revelar para nós aquilo que Ele precisa, ou que Ele quer revelar para nós, se nós não tivermos uma vida de oração. É na oração que Deus revela os segredos, irmãos. O salmista no Salmo 14, ele diz que Deus vai revelar os seus segredos aos seus íntimos. Intimidade ali é vida de oração, intimidade é entrar no quarto em secreto, é o que Jesus falou, quando os discípulos falaram assim, Senhor, nos ensina a orar. Aí Jesus falou assim, quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta, e você vai orar a Deus, e Deus em secreto vai te ver, vai te ouvir, e Ele vai te recompensar. Recompensar como? Revelando o que Ele quer, revelando os seus segredos. Tem coisas que Deus quer fazer aqui nesta cidade, e Deus vai revelar para quem? Para quem que Deus vai revelar? Ah não, vou lá na prefeitura lá, porque primeiro eu tenho que falar com o prefeito. Não, eu vou lá e falar com os policiais, eu vou falar com quem está na liderança. Não, Deus vai falar com a igreja, irmão. Jesus reuniu aqui, foi o povo dele. Se Deus quer fazer alguma coisa em Janaúba, Ele conta... Janaúba, onde que eu tirei Janaúba? É porque eu fiquei lá. Se Deus quer fazer alguma coisa em Juramento, Deus vai começar pela igreja. Se Ele quer fazer alguma coisa na vida de alguém, pode ter certeza que Ele
vai procurar é a sua igreja. Por quê? Porque quem representa ele aqui é a igreja. Eu não estou dizendo a assembleia, estou dizendo a igreja, independente da placa. Se é igreja, está representando o reino dos céus. E onde tem um povo representando o Senhor, ele diz: as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Tem lugar que a gente chega, não é as portas do inferno, mas tem alguns problemas. Tem região que a gente entra e aí a gente fala: nossa, aqui é difícil demais, porque o povo aqui é uma tradição, o povo tem uma cultura aqui de adorar fulano das quantas, e esse povo, o coração desse povo é duro. E aí lembre dessa palavra de Jesus à igreja, aos discípulos: não há barreira quando Deus quer operar, não há barreiras quando Deus quer agir, não há impedimento quando Deus que nós servimos entra em ação. Nós é que somos muitas vezes esse impedimento, mas não há impedimento para Deus. Não existe, irmãos, distância entre o pecador e a graça alcança qualquer um. Então a igreja tem uma missão, e a missão da igreja é nobre: pregar o reino de Deus aqui na terra, falar do amor de Cristo ao pecador. E aí eles estão vindo da oração, e aí Jesus vai nos ensinar que antes dele revelar qualquer coisa para mim, para você, primeiro nós temos que estar falando com ele. Primeiro nós temos que estar conversando com ele, orando, buscando a sua presença. Primeiro nós temos que estar em secreto com o Senhor. Só assim ele vai revelar para nós a sua vontade. Então, antes de qualquer revelação, tem que ter oração. Tem que ter oração. Se você orar, pode ter certeza, a resposta vai chegar. Ah, mas eu tenho orado há tanto tempo e até hoje não chegou. Continue orando, continue falando com Deus, com certeza vai chegar, porque ele diz que aquele que busca, encontra, aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, e aquele que bate, a porta se abrirá. Foi ele que disse, e se ele disse, ele é poderoso para cumprir. Então Lucas vai dizer que ele estava vindo da oração, e vindo da oração, chegando neste lugar, ele vai fazer essa pergunta. A primeira pergunta que ele vai fazer é: o que as pessoas lá fora estão dizendo que eu sou? Como é que o povo lá fora me vê? Lá fora as pessoas dizem quem eu sou, e aí a igreja tem uma resposta para Jesus. Jesus pergunta para os discípulos, aí os discípulos dizem assim: lá fora uns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista nesse tempo aqui já estava morto. Tem gente lá que está pensando que só é João Batista que ressuscitou. Olha, aí uma contradição muito grande, porque quando Maria foi encontrar com Isabel, Maria estava grávida, Maria estava grávida e Isabel também estava grávida, Maria de Jesus e Isabel de João Batista, e a diferença era de meses. Então assim, Jesus e João Batista tinham praticamente quase a mesma idade, mudava pouquíssimas coisas, pouquíssimos meses de diferença em relação à idade. E aí, se Jesus está lá, parecendo que Jesus está escondido e ninguém sabia quem era Jesus, porque se alguém está dizendo assim, é João Batista que ressuscitou, a ideia é, João Batista ressuscitou e o Espírito de João Batista entrou em você, e os sinais que vocês estão operando, é o Espírito de João Batista que está na sua vida, encarnou em você, o Espírito de João Batista. É mais ou menos isso. Tem gente que está pensando assim. Só que tem gente também que está pensando que o Senhor é Jeremias. Jeremias já estava mais de 1000 anos atrás lá. Jeremias, não é Jeremias não, quase 1000 anos atrás está Jeremias, mais de 800 anos atrás. Tem gente que está dizendo que só é Jeremias, mas tem gente ainda que está falando que o Senhor é Elias, mas ninguém está falando que o Senhor é o Filho de Deus. Ninguém está falando que o Senhor é Jesus. É isso que o povo está pensando. Eles estão pensando que o Senhor é João Batista, ou talvez Jeremias, Elias, ou um dos profetas. É isso que o povo está pensando. E aí Jesus vai fazer a segunda pergunta. A primeira é: agora pensa. A segunda é: o que vocês pensam? Para vocês, quem eu sou? E aí eu te faço essa pergunta que Jesus fez para os discípulos, e serve para mim também. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você?
Quem é Jesus para você? O que Jesus representa na sua vida? Quem é Jesus na sua casa? Quem é Jesus na sua história? Como é que você poderia responder se alguém lhe perguntasse? E você? O que você pensa? Quem eu sou? Jesus não está perguntando o que eu faço, mas quem eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí, Pedro, ele vai responder essa pergunta. Mas a pergunta de Jesus, irmão, nos nossos dias, ela deve ser observada com mais cuidado, porque Jesus não preocupou em perguntar como é que as pessoas estão reagindo lá fora em relação ao que eu faço. Quando eu aí, quando o aleijado anda, quando um surdo ouve, quando eu ressuscito um morto, lá fora, o que as pessoas estão dizendo quando isso acontece? Jesus não está preocupado com isso. Jesus quer que lá fora as pessoas saibam quem Ele é, e essa é a missão da igreja, pregar e ensinar quem Ele é, não o que Ele faz. Só que às vezes a gente fica tão preocupado com a necessidade alheia, a gente fica tão preocupado com a luta, com o deserto, com a dificuldade da pessoa, que ao invés da gente ensinar quem Ele é para a pessoa passar o deserto com Ele, sabendo quem Ele é, não, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele me entende, eu sei que Ele me conhece, eu sei que Ele está aqui. Não, a gente fica, não, Deus vai te dar vitória, Deus vai te tirar dessa, Deus vai te... E todo mundo só quer o que Ele faz, o que Ele faz. Aí a maioria das pessoas já entram por aquelas portas. Ó, pastor, o negócio é o seguinte, lá em casa está cheio de problema. Irmã, fala para mim que se eu visse aqui, Jesus ia resolver meus problemas. Quando alguém cheio de problema, fala assim, você precisa conhecer Jesus melhor, porque Jesus, Ele entra no meio dos problemas, Ele anda contigo no meio dos seus problemas. E tem muita gente, irmão, que vem e Ele faz mesmo, porque Ele é Deus, não há nada que Ele não possa fazer, Ele faz. Só que quando a pessoa só conhece aquilo que Ele faz e não conhece quem Ele é, não fica. A maioria que vem por aquilo que Ele faz, vem, mas quem vem por aquilo que Ele é, entende. Morreu para mim dar vida, Ele morreu para me salvar, Ele justifica, porque eu sou um pecador, não posso pagar pelos meus pecados, a minha dívida é impagável, e Ele já pagou essa dívida. Vem porque quer adorá-lo, vem porque quer servi-lo, vem porque entende que Ele é o autor e consumador da fé, vem porque entende o que está escrito em Romanos capítulo 8, que foi lido na leitura oficial. Ele não vai deixar que nada te separe dele, Ele não vai deixar que nada te afaste dele, Ele não vai deixar que nada arranque a fé que você tem nele. Mas primeiro eu preciso saber quem Ele é e não o que Ele faz. Aí Jesus olha para o lírio, Jesus olha para os pássaros, e aí Jesus diz assim aos seus discípulos: os pássaros aí, eles não levantam preocupado com o que eles vão comer. Eles sabem que todo dia vai ter o alimento para ele. Eles não levantam esperado, não. Levanta cantando. De madrugada os pássaros já estão cantando, tudo alegre. Se o sol está quente, está cantando. Se está chovendo, eles já levanta sabendo. Hoje nós temos a nossa provisão. Por quê? Porque quem nos criou é o provedor, e Ele não nos criou para nos deixar aí em vão. Aí Jesus está vendo aí os pássaros, todo dia tem alimento para ele, não tem? Aí tem hora que a gente endoida, irmão. Teve crente que estava entrando nas filas, no lá direto, eu estou vendo, eu estou falando da vida alheia, nem nome eu vou citar por ética, é só uma observação, e também não estou aqui como crítico, porque acho que a pessoa tem liberdade de fazer o que ela quer, o que ela... Mas você acaba vendo a insegurança tão grande. Aí você chegava e via, aí o povo falou assim, começa a estocar alimento, porque essa vai matar muita gente, o pico vai subir no mês de maio, vai subir no mês de junho, vai subir, e nós já estamos no mês de outubro já ficando para trás, daqui a pouco vem dezembro, acaba 2020, meu irmão, e nós estamos aqui servindo a Deus. Aí o povo entrava na fila, caixa de óleo, fardo de arroz. Irmão, você não viu falando aí não? Arroz e eu vou. Falei, meu Deus, a nossa fé, vai que falta óleo, vai que falta. Ô irmão, não estou duvidando que isso é falta de fé não, mas eu acredito que se essas coisas faltar mesmo, poucas pessoas vão continuar servindo a Deus em fidelidade, que ainda não conhece quem Ele é. Ele tirou do Egito mais de 2,5 milhões de pessoas, e o Salmo de número 105 diz assim, ó, e Deus, Salmo
número 136, e Deus guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Deserto não tem água, deserto não tem casa, deserto não tem sol, deserto não tem comida, mas o povo ficou 40 anos e todo dia Deus mandava o maná do céu para o povo comer. Quando faltava água, Deus trazia água, Deus fazia água brotar da rocha, água amarga, Deus fazia água doce, e o povo reclamando, e o povo murmurando, e Deus tentando mostrar para aquele povo: gente, o provedor está aqui, quem está guiando vocês pelo deserto sou eu. Você sabe quem está te guiando, você sabe que você não está andando no caminho de morte, você está andando no caminho aonde eu tenho recursos para a sua vida. Deus não é o povo para morrer não, irmão. O Salmo 105, que quando o povo saiu de lá, não havia um doente no meio do povo. Imagina aí, mais de 2,5 milhões de pessoas secadas, não tem uma pessoa doente. Agora eu te faço uma pergunta: quantos mil aqui juramento? 10 mil? Menos? Aqui não tem gente doente não? Tem gente doente não? Tem. Não é que você vai entrar no meio de 2,5 milhões de pessoas e não achar ninguém doente? Deus disse assim, ó, não havia nenhuma idade no meio do povo quando o povo saiu de lá. Por quê? Porque a sua benignidade é para sempre. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos, antes de querer o que Ele pode dar, saber quem Ele é. Você está vendo os lírios aí? Está vendo os lírios? Estou. Lembra? Já ouviu falar da história de Salomão? Salomão tinha roupa revestida de ouro, o trono que Salomão sentava era revestido de ouro, os degraus que ele dizia era revestido de ouro, do lado dos degraus tinham leões revestidos de ouro, as taças eram tudo de ouro, a sandália de Salomão era de ouro, a barba de Salomão tinha tranças, e nas tranças diz que tinha ouro. A Bíblia diz que no tempo de Salomão, quando alguém chegava com prata, ele rejeitava, ele falou: não quero nem saber de prata, prata para mim aqui é igual figueira brava no deserto, tem prata no monte, eu nem quero saber de prata, de tanto ouro que tinha. Aí o povo impressionou: nossa, mas Salomão, está vendo esse lírio aí? Eu vou te dizer uma coisa: Salomão não veste igual. Por quê? Porque todos os recursos de Salomão vieram da terra, o lírio não, eu fiz ele nascer, toda a cor que ele tem é eu que o dei, a beleza dele foi eu que dei, tudo isso, tudo que está ali. Eu te digo uma coisa: se esse lírio do campo, ele cresce, nasce e é tão belo, e amanhã murcha e morre, e eu estou cuidando dele, aí ele transfere para ele. Vocês acham que eu não vou cuidar de vocês? Vocês acham que eu vou deixar vocês de qualquer jeito? Vocês acham que eu vou deixar vocês? Meus irmãos, nós vamos conhecer melhor quem ele é. É isso que ele está falando para ele. Quem eu sou, o que o povo está dizendo que eu sou, ou seja, quem eu sou. E aí, olhando para a Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar alguns textos que vai nos ajudar a esclarecer melhor o que Jesus está perguntando para a sua igreja, perguntando para os seus discípulos. Nós vamos entender melhor o que Jesus estava querendo transmitir para eles, qual era a ideia de Jesus ao fazer essa pergunta. Quando vocês entram na minha presença, o que é que atrai vocês? A minha mão ou a minha face? Quando você entra na presença de Deus, o que é que atrai? A mão de Deus ou a face de Deus? Se é a mão de Deus que te atrai, você só quer. Se a face te atrai, você quer o provedor. Se você só entra na presença de Deus olhando para a mão, eu preciso, eu quero, eu estou necessitado. Se é assim que você se relaciona com Deus, se é a sua intimidade com Deus, só de olhar para a mão, você está dizendo: Senhor, eu só quero o que o Senhor pode me dar. Mas se você olhar para a face, você está dizendo: eu quero o Senhor por aquilo que o Senhor é, o Senhor representa, independente daquilo que o Senhor vai me dar. Eu creio naquilo que o Senhor já fez por mim. Eu creio que o Senhor morreu, ressuscitou para me dar vida eterna e vida em abundância. Então, quando nós olhamos demais para a mão de Deus, quando nós oramos só pensando na mão, a nossa alegria é só a provisão, a nossa alegria
seu provedor. Se pela manhã o povo saía da tenda e via o maná, eles também via a nuvem no céu. E ele diz: eu estou na nuvem com vocês de dia, e eu estou na coluna de fogo à noite. À noite Deus estava na coluna, de dia Deus estava na nuvem. Se o povo estivesse olhando só para tem maná, tem maná, tem maná, o povo esquecia, a nuvem está em cima de nós, Deus está no nosso meio, Deus está no nosso meio. Tem hora que, via de regra, nós dobramos o nosso joelho, esquecemos de olhar para a face, vai direto na mão. Ah, Jesus, meu filho, eu não estou aguentando mais. Jesus, eu fui no médico e até hoje ele não resolveu. Jesus, as portas estão fechadas. Jesus, eu sou tua serva. Olha o sofrimento, olha, esquece um pouco da mão dele. Sabe por quê? Ele disse: olha o pássaro e olha os lírios. Agora deixa eu te dizer uma coisa: a ansiedade de vocês não vai mudar nada, mas vou dar um conselho: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as suas necessidades elas serão supridas quando você aprender a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então a pergunta é: quem ele é? Não o que ele faz, quem ele é. Isso é chuva, irmão, chuva é bênção, viu? A pergunta é, não é o que ele faz, é quem ele é. É isso que ele quer saber dos discípulos. Essa é a pergunta de Jesus: quem eu sou? E aí 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 vai dizer o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ele diz: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, a sua terra. Ninguém está pedindo perdão, ninguém está pedindo uma terra curada, mas está olhando para a face. Quando você busca a face, ele sabe que você precisa. Ele diz: eu perdoo. Ele está falando de coisas espirituais e ele está falando de coisas materiais. Eu perdoo e eu vou fazer a sua terra produzir. Tudo que você tem vem de onde? Da terra. Sua roupa vem da terra, seu alimento vem da terra, tudo vem dela. Ele está dizendo: se você tiver uma terra sarada, você vai ter uma terra produtiva. Mas primeiro eu resolvo os problemas espirituais, eu perdoo e depois eu restauro a sua terra. Mas você tem que buscar a minha face e não a minha mão. A maioria só é a mão dele, esqueceu a face do Senhor. Estamos servindo um Deus sem cabeça, um Deus que só tem mão. Me dá, eu quero, eu. A partir de hoje começa a buscar e você vai ver que ele vai acrescentar na sua vida aquilo que você precisa. Mateus vai narrar duas tempestades. A primeira tempestade, no capítulo 8, Jesus está no barco e Jesus está no barco e os discípulos estão ali, a igreja dele está ali, os discípulos estão dormindo, e aí Jesus está lá e eles estão tirar água, resolver o problema, o vento está forte, estão tentando resolver o problema. O que acontece? A gente não está conseguindo resolver o problema não. Ah, mas Jesus está aqui, vamos acordar Jesus? Acorda Jesus, mestre, acorda, o Senhor não importa, o Senhor não está nem importando com o que está acontecendo, o Senhor não importa se a gente perecer, o Senhor não importa se esse barco afundar. Jesus levantou, Jesus repreendeu o vento, Jesus acalmou o mar, e aí Jesus falou assim: homens de pouca fé, até quando eu estarei com vocês? E até quando vocês estarei comigo? Você não está crendo no que está acontecendo não? Eu já não dei exemplo para vocês de quem eu sou. Você está tão preocupado com o que eu faço que você esqueceu quem eu sou. Aí você sabe qual foi a pergunta quando tudo acalmou, que houve bonança? A pergunta deles, um para o outro, sabe qual foi? Quem é esse? Ô irmão, como é que está com Jesus no barco e não sabe quem ele é? Quem é esse? Quem é esse daí? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse? A pergunta foi essa: quem é? Só que eles começaram a andar e a observar, a andar e a observar. Daqui a pouco eles começaram a entender melhor quem ele é. Aí veio uma segunda: Jesus não estava. Mateus capítulo 4, não estava no barco. Só que eles estavam lá remando e o vento ao contrário, Jesus veio andando sobre as águas ao encontro deles. Naquele episódio, Pedro desceu, começou a andar, depois Pedro afundou. Jesus falou: você só afundou porque você duvidou.
você não tivesse duvidado, você continuaria andando. Você afundou porque você deixou de olhar para mim. Você afundou porque você foi olhar para a circunstância, esqueceu de olhar para mim. Foi eu que te chamei, você deveria estar olhando para mim. Mas quando você tirou os olhos, você acabou afundando. Enfim, ele pediu socorro, Jesus socorreu, levou para o barco. Quando levou para o barco, a Bíblia diz assim, ó, e eles o adoraram. E você sabe o que eles disseram? Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Na primeira tempestade, eles perguntaram, quem é ele? Na segunda, eles declararam, este é o Filho de Deus. Que as provações, que as intempéries da vida possam nos ajudar a entender melhor quem ele é. E aí, Jesus está falando de intimidade. Jesus está fazendo essa pergunta, Jesus está tendo a liberdade com eles, de perguntar a eles o que o povo pensa e o que ele pensa. Só no Evangelho de João, João está ali, quando ele faz a pergunta, só no Evangelho de João, do capítulo 1 ao capítulo 21, João vai descrever, não o que ele faz, mas quem Jesus é. Essa convivência, essa experiência, essa intimidade levou o evangelista João, quando foi escrever o seu evangelho, começando do capítulo 1 até o capítulo 21, declarar quem Jesus é e não o que Jesus faz. Então João, em todo o seu livro, está nos ensinando. Depois leia o livro de João, porque João escreveu para provar a divindade de Cristo. E todo o conteúdo do livro de João, ele vai declarar quem ele é. No capítulo 1, ele vai dizer, ele é o verbo de Deus, ele é o verbo divino. No capítulo 1, versículo 3 do Evangelho de João, estou falando do Evangelho de João, ele vai dizer que ele é o Criador de todas as coisas. É isso que diz, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que se fez seria. Então ele é o Criador de todas as coisas, não ele fez, mas ele é. No capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer que ele é a luz verdadeira. No capítulo 1, versículo 29, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 1, versículo 34, ele é o Filho de Deus. No capítulo 2, versículo 13, ele é o purificador do templo. No capítulo 3, versículo 1 e 2, ele é o mestre divino. No capítulo 4, versículo 14, ele é a fonte de água viva. No capítulo 22, é o juízo dos vivos e o juízo dos mortos. No capítulo 6, versículo 41, ele é o pão vivo que desce do céu. No capítulo 7, versículo 37, ele é a água que sacia a nossa sede. No capítulo 8, versículo 12, ele é a luz do mundo. No capítulo 9, versículo 31, ele é o restaurador dos cegos. No capítulo 10, versículo 7, ele é a porta das ovelhas. No capítulo 10, versículo 11, ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. No capítulo 11, versículo 5, ele é a ressurreição e a vida. No capítulo 12, versículo 13, ele é o rei de Israel. No capítulo 13, verso 1 ao 20, ele é o grande servo que lavou o pé de todos os discípulos. No capítulo 14, versículo 6, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. No capítulo 15, versículo 1, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, versículo 33, ele é o vencedor do mundo. No capítulo 17, versículo 1 ao versículo 26, ele é o grande intercessor, é ele que intercede. No capítulo 18, ele é o mestre que foi traído por Judas. No capítulo 19, ele é o Salvador crucificado. No capítulo 20, versículo 21, Cristo ressuscitado. No capítulo 21, ele é o restaurador arrependido. Ele é o encontro de Pedro para restaurar. Aí eu te faço a pergunta: você sabe quem ele é? Se você sabe quem ele é, por que duvidar? Por que desesperar? Por que recuar? Por que retroceder? Se você sabe quem
continue firme, continue avante, continue orando, continue crendo, continue confiando na sua palavra, continue obedecendo a Ele, continue sendo sustentada por Ele, sem olhar para trás, preocupado com o que vai acontecer. Olhe para frente, olhando firmemente para Jesus, autor e também consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. E se você, todos os evangelistas vai falar quem Ele é. Mateus vai falar quem Ele é, Lucas vai falar quem Ele é, Marcos vai falar quem Ele é, João vai falar quem Ele é, e nessa noite Ele também está contando comigo e com você. Esqueça de falar o que Ele pode fazer, passe a falar quem Ele é. As pessoas saber quem Ele é. Tem gente que não sabe quem Ele é. A gente fala pouco quem Ele é, porque a gente sabe pouco quem Ele é. Hoje Ele está nos dando uma oportunidade de conhecer muito quem Ele é, para passar a falar mais quem Ele é do que aquilo que Ele faz, porque quando as pessoas vêm para Ele por aquilo que Ele é, dificilmente irão abandoná-lo, sabe por quê? Porque sabe quem sabe quem Ele é, confia naquilo que Ele pode fazer. Agora, quem só quer o que Ele pode fazer, quando Ele não faz, volta frustrado. É igual o filho que gosta do pai. Pai, eu te amo, mas se o pai não faz o que ele quer, pai, hoje eu estou meio chateado, hoje eu não estou bom, não. Tem crente que é desse jeito. Jesus, o senhor não fez o que eu queria, eu não estou lá bacana com o senhor não, hoje nem no culto eu vou, olha, eu estou indo hoje, talvez pode ser a última vez, eu vou entrar lá, e se o senhor não fizer, eu não sei se eu volto mais não, que eu não estou aguentando mais. Pai, Deus não é padrasto, não é órfão, você é filho, o pai ama o filho, conheça quem ele é, porque o que você precisa, ele sabe que você precisa, agora tenha ele como ele, quem ele é. Sustenta aquela música que a gente canta. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor ainda continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por o que Ele é. Jesus está perguntando aos discípulos quem Ele é. Isso vai falar de intimidade. E aí a primeira revelação é essa, a intimidade, quem Ele é. Nós precisamos ter essa intimidade para saber quem Ele é. Nós precisamos ter essa confiança. Segunda revelação de Jesus, Pedro disse assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Antes de Pedro ficar empolgado, porque tem gente que empolga, irmão, Deus usa, e tem gente que pensa que Ele que usou Deus. Tem gente que é tão empolgado que Deus usa e ele está pensando que é ele que está usando Deus. Não, é Deus que está usando a pessoa, não é a pessoa que está usando ele. Aí, antes de Pedro empolgar, ele diz assim: Pedro, igreja é um lugar de revelação, e quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. Isso não foi revelado pela carne e pelo sangue, isso só saiu da sua boca porque Deus te revelou. Deus revelou a você que eu sou filho de Deus. Antes de servir a Deus, irmão, a gente não sabia quem Ele é. Quando passamos a servir ao Senhor, Ele começou a revelar para nós verdadeiramente quem Ele é. E Pedro então diz: Tu és Cristo, o Filho de Deus. Ele vai revelar para Pedro o terceiro segredo aqui no texto, que ele vai revelar para Pedro, sabe o que é? Igreja é um lugar também de confissão. Deus revela, mas igreja é um lugar de confissão. Pedro não teve vergonha de falar quem ele é, em uma região onde todo mundo estava acostumado a adorar uma divindade pagã. Ele entrou dizendo: se o Deus de vocês é o que está lá na caverna, o meu é esse aqui, ó. Eu sirvo a Jesus. Se o Deus de vocês não ofenda a sua religião, respeite. Se a pessoa estiver adorando um pedaço de pau, respeite ela, a fé dela, sustenta a sua. Se você tem fé em madeira, eu tenho fé no Deus vivo que eu não vejo, é invisível, é nele que eu creio, é que eu professo a minha fé, é nele que eu confio. Mas o que nós estamos servindo a gente está vendo, não tem problema, eu não estou vendo.
mas eu posso senti-lo e que ele existe. Eu não preciso pegar em algo palpável, eu não preciso olhar com os olhos naturais e perceber que ele está, mas pela fé eu sei que ele está aqui, é nele que eu confio, é ele que eu sirvo, é ele que vai me abençoar e é ele que eu vou adorar. Só que tem gente que tem vergonha, irmão, eu não sei aqui, mas tem gente que tem vergonha de em público falar da sua fé. Tem gente que tem vergonha no meio dos parentes de falar da sua fé. Tem gente que aceita algumas situações e mostra quem ele é, não declara quem ele é. E tem hora que a gente declarar quem a gente é e quem a gente está servindo, que é necessário ter algumas atitudes. E aqui Pedro, e vocês aí, Pedro diz: tu és o Cristo de Deus. Eu estou no lugar onde as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha vida. Por quê? Porque eu sirvo o Senhor, a minha fé está no Senhor. Eu confesso o Senhor como Salvador da minha vida e da alma, como meu Deus. Igreja é um lugar de confissão. Tanto é que Jesus, a gente tem que confessar com a nossa boca e crer com a nossa boca. Foi o que Paulo falou aos Romanos. Você precisa crer de todo o coração e com a sua boca confessar. É por isso que apelo. Quem quer entregar a vida a Cristo? E aí, o que a gente pede? Venha. Não é de costume, principalmente uma congregação menor. Quando é muito grande, aí aonde você está, levanta a sua mão, fica de pé e etc. Vamos orar por você daqui. De repente a secretária aproxima da pessoa, pega o endereço, pega os dados, para começar a caminhar com aquela pessoa e mostrar para ela que ela faz parte da igreja de Cristo, esse organismo vivo que está aqui na terra, que é a igreja do Senhor. Mas precisa disso, o próprio Jesus falou: quem me negar aqui diante dos homens, eu também o negarei onde? Diante do meu Pai que está no céu. Se a pessoa nega ele aqui, um dia ele vai falar assim: eu não conheço você não. Ah, mas se eu não conhece eu não? Não sei quem você é não. É nós que fazemos a rodeio. Jesus não, irmão. Vai chegar muita gente lá, ele vai falar assim: eu não conheço você. Eu não sei quem você é. Aí eu te faço uma pergunta: Deus não é onisciente? Então Deus conhece até o que não aconteceu e o que não existe, Ele sabe. Ele é onisciente. Então essa pergunta não cabe para Deus: eu não te conheço. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. Davi no Salmo 139 ele falou assim: ó, tu me sondas, tu me conhece. E aí ele diz assim: irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe tudo o que acontece na sua vida? Você sabe? Você sabe? Não, tudo que acontece na minha vida eu sei. Tem coisa que a gente não sabe, tem coisa que a gente não lembra. Tem coisa que a gente não lembra. Aí Davi diz assim: ó, vê se há em mim alguma coisa má e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há alguma coisa em mim e me mostra e me tira, porque eu quero ser guiado pelo caminho eterno. E vê se há alguma coisa em mim e eu peço que o Senhor me guie pelo caminho eterno. É o que Davi vai dizer para Deus na sua oração no Salmo de número 139, entendendo que Deus conhece todas as coisas. Se Deus conhece todas as coisas, por que é que vai chegar alguém diante dele e ele vai falar que não conhece? Ele não conhece porque essa pessoa nunca o conheceu, mas para quem o conhece, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Se você conhece a Ele, Ele vai declarar: eu te conheço. Mas se você o nega, Ele vai fazer a mesma coisa, Ele também vai negar. Ele também vai negar. A verdade é essa. E muitas vezes a gente quer falar essa verdade pelas metades. Não, fulano, sabe por que é? E não sei o que. Não, irmão, a verdade acabou. Não existe meia. Não existe uma verdade até a metade. É só o começo de uma verdade. É até o final. Quem conhece, ele conhece. Quem não conhece, ele vai falar na mesma linguagem da pessoa. Linguagem humana. Você nunca quis me conhecer, eu também não conheço você. Então esse lugar aqui não te pertence. Por quê? Porque você nunca quis andar comigo enquanto teve oportunidade. Tem muita gente, irmão, tem
muita gente que nunca vai querer andar com o Senhor, e possa ser que algumas dessas pessoas seja gente que a gente ama, possa ser que seja gente da nossa própria parentela. Não quero, eu não quero. Possa ser que seja até um filho. Pastor, o que é isso? Mas que pessimismo é esse? Não é verdade. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Eli andou com Deus, os filhos de Eli não andou. Samuel andou com Deus, os filhos de Samuel não andou. Não é assim não, filho de crente não é crentinho não existe. Cada um tem que ter a sua vida com Deus, a sua fé em Deus, a sua fé no Senhor, a sua vida no Senhor. Eu falo para os meninos lá de buscar a Deus, não é eu que busco para todo mundo não, você ora, intercede, Deus abençoa, Deus livra, mas na hora da salvação, na hora da entrada na eternidade, cada um dará conta de si mesmo ao Senhor, cada um prestará conta das suas obras. Tudo aquilo que a sua alma planejou e o seu corpo executou, você vai ter que prestar conta diante de Deus. Então a linguagem, eu não te conheço, é a linguagem humana. Você quis me conhecer, então dá licença, eu também não te conheço. Mas, Doma, por que Deus vai fazer isso? Não, isso é escolha. Escolhe onde quer passar a eternidade, enquanto aqui está, porque depois que sai aqui, não tem mais jeito, não tem mais o direito de escolher aonde quer passar. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente já conclui: igreja é um lugar de transformação. Todas essas pessoas estiveram em lugares como esse, lugares onde havia a oportunidade de servir a outros deuses, adorar outros deuses, viver outra vida, mas escolheu viver o Senhor e foram transformados pelo poder da palavra. Quando Jesus está lavando os pés deles, aí Pedro falou assim: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso comigo, porque eu que tenho que lavar os pés do Senhor. Aí ele diz: Pedro, se você não aceitar lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Aí Pedro diz assim: então me lava todo. Ele diz: não, porque vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho ensinado. Ou seja, não há uma necessidade maior. E aqui nós estamos sendo transformados, irmão. Igreja é um lugar de transformação. É por isso que Paulo falou: aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que se embriagava não embriaga mais, enfim. Ou seja, igreja é um lugar onde as pessoas têm a oportunidade de ter as suas vidas transformadas. É isso que Jesus está ensinando para eles. As portas do inferno não vão prevalecer na vida daquele que já nasceu de novo, porque Paulo falou: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, porque está em Cristo. Foi o que ele ensinou. Então, igreja é um lugar de transformação. Você lembra quem você é? A menos que você tenha tido o privilégio de, como a filha do pastor, conhecer Cristo já desde o seu nascimento. Quem aqui conheceu Cristo desde o nascimento? Levante a mão. Só o pastor Natanael, o irmão lá aparece, né? Desde o nascimento. Agora, quem não teve essa experiência com Cristo quando nasceu? Você lembra o que você fazia antes de conhecer Jesus? Você lembra? Sua vida foi transformada ou não foi? Ela está sendo transformada ou não está? E o primeiro milagre de Jesus, qual foi? O primeiro milagre de Jesus. O que Jesus fez em Caná da Galileia? Transformou o quê? E um dos últimos milagres de Jesus, o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos capítulo 15: porque no abrir e fechar de olhos, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Nós que estivermos vivos subiremos para o encontro do Senhor nos ares e seremos transformados. Ou você acha que você vai para o céu com esse corpo? Você acha que você vai para o céu com esse corpo? Não, isso aí vai voltar para o pó, porque do pó veio. Você vai ir para o céu, para a eternidade, com um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Aí Paulo diz que ele é incorruptível, ele é imortal, ele é eterno, o corpo vai ser outro, ou seja, ele vai nos dar um corpo semelhante ao seu corpo, da sua ressurreição, ou seja, um corpo de glória. Esse é o último estágio da santificação, o último processo da igreja é esse, a glorificação. Iremos receber um corpo de glória. Igreja é um lugar de transformação. Por último, igreja é um lugar de promessa. Jesus falou assim: ó, eu estou te dando
do reino do céu. Jesus não está dizendo assim, a chave é sua, é minha, eu estou te dando. Tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que você desligar da terra vai ser desligado no céu. Jesus está te dando. Eu estou te dando chaves, estou te dando autoridade, eu estou te dando, delegando autoridade, eu estou te confiando autoridade. É por isso que quando chegou na porta do templo, viu o coxo, e o coxo falou, me dá dinheiro, me dá esmola. Ele diz, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu tenho autoridade de Deus na minha vida para te dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. A igreja está debaixo de muitas promessas. Nós temos muitas promessas. Algumas o Senhor cumpriu, outras o Senhor vai cumprir, mas a igreja está debaixo de muitas promessas. Lá em Josué capítulo 21, versículo 45, o Senhor diz assim, de toda boa palavra que eu disse à casa de Israel, tudo se cumpriu. Ele está dizendo, tudo que eu prometi, eu fui fiel para cumprir. Hebreus 13:8 diz que ele não muda, ele ainda continua sendo o mesmo Deus fiel. A igreja está debaixo de promessa. Uma das promessas, se a gente esquecer, quem frequenta a ceia todo mês na nossa instituição, na Assembleia de Deus, é lembrado. Toda ceia, você lembra de quê? Que Jesus morreu, mas você lembra também que Jesus vai voltar. Há uma promessa que Jesus vai voltar. Quantos creem que essa promessa é verdadeira? Jesus vai voltar. Jesus, ele vai voltar. Nós temos a promessa da segunda vinda, mas também nós temos uma promessa de novos céus e de nova terra. Ele diz que vai haver um novo céu e uma nova terra, e as coisas velhas vão passar e não vão existir mais, porque ele vai fazer todas as coisas. Nós também temos uma promessa que João, na sua epístola, na segunda epístola de João, na primeira epístola de João, no capítulo 3, ele diz que nós ainda não vimos aquilo que queremos ver, mas nós temos a certeza que um dia nós veremos, e assim como ele é, nós o veremos. João está dizendo, assim como Jesus é, um dia nós iremos vê-lo, um dia iremos contemplar. Nós temos essa promessa de que um dia nós iremos ver o Senhor. Nós temos também uma promessa de uma vida eterna, de uma vida eterna. Aqui nessa vida, irmão, eu ainda não vi, só de boca. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de morrer. De boca todo mundo fala, mas quando a morte aproxima, pede oração, pede para não morrer. Doutor, não deixa eu morrer. Doutor, não deixa eu morrer. Fulano, não deixa eu morrer. Eu não quero morrer, ninguém quer morrer, porque não nascer eterno. Não nascemos para a morte, nascemos para a eternidade. Por causa do pecado, a morte veio e reinou, mas um dia nós sabemos que iremos alcançar a vida eterna, porque Cristo pode nos dar a vida eterna. Há promessas de libertação, há promessas de cura, há promessas do derramar do Espírito, há promessas de livramento e tantas outras promessas. Nós estamos debaixo das promessas do Senhor. E aí fica a pergunta, irmãos, para a gente orar: quem Jesus é para você? Não é o que ele pode fazer, é quem ele é. Adore a ele, mas pensando quem ele pode fazer. Não coloque nada diante do altar pensando naquilo que ele pode fazer, mas coloque por aquilo que ele é. Quando você for evangelizar, evangeliza pensando: ele falou que estaria comigo, ele está aqui, ele é fiel para isso. Quando você for orar por alguém, ore por aquilo que ele é fiel para fazer essa obra. Ele é Deus, ele é Senhor, ele reina. É isso que Jesus quer de nós, essa confiança que o Espírito de Deus possa revelar, assim como foi revelado para Pedro, a vontade do Senhor para a nossa vida. Mas igreja é um lugar de intimidade com Deus, não um lugar de disputa. Não há espaços para disputa, porque quando a igreja entra na intimidade, ela conhece o segredo de Deus para a sua vida, quem ele é, quem ele é.
quem Ele é aqui em juramento para as pessoas. Será que vocês têm falado realmente quem Ele é? Será que você conhece Ele? Não por aquilo que Ele faz, mas quem Ele é? Se você o conhece assim, pode ter certeza, o que mais te atrai no Senhor é a sua face. A mão dele está em segundo plano. E quando nós somos atraídos e movidos por aquilo que Ele é, aquilo que nós precisamos Ele faz. E se Ele não fizer, nós não vamos ficar como aquele filho chateado. Não, o Senhor não fez, principalmente quando dá uma promessa, né? O Senhor falou que ia fazer e até hoje. O Senhor falou, não, vamos parar com isso, irmão. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso mestre, Ele é o guarda fiel, Ele é o Deus todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Aí aonde você está, ore a Ele, querido Deus e Pai. Oh, nos ensina a compreender melhor isso, Senhor. Quantas vezes temos orado, quantas vezes temos entrado no culto, preocupados com aquilo que o Senhor pode fazer, que a gente esquece de olhar para a sua beleza, contemplar a tua formosura, aprender com o Senhor, porque o Senhor nos ensina através do teu Espírito Santo. Nos ensina a ter contentamento, Senhor, porque muitas vezes nós estamos tão incontentes com as coisas que acabamos perdendo o privilégio de ver quantas oportunidades o Senhor tem nos dado. Oh, que possamos entender melhor quem o Senhor é, que possamos aceitar quem o Senhor é. Por quê? Porque isso acontecendo na nossa vida, as outras coisas o Senhor garantiu que o Senhor acrescentaria. Nessa noite nós queremos declarar que Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso guia, Tu és o nosso ajudador. É o Senhor, meu Pai, nós confiamos em Ti, essa igreja confia em Ti. Aqui é um povo que sabe quem o Senhor é. O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. O Senhor é aquele que está no nosso meio. O Senhor é o Deus vivo, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso escudo. Não estamos aqui por aquilo que o Senhor pode fazer por nós, estamos aqui por aquilo que o Senhor já fez por nós, e nós reconhecemos que o que o Senhor fez é suficiente, que o Senhor fez é eterno. Nos ensina a Te adorar por aquilo que o Senhor é, nos ensina a contribuir por aquilo que o Senhor é, nos ensina a evangelizar por aquilo que o Senhor é, nos ensina a orar por aquilo que o Senhor é, nos ensina a amar por aquilo que o Senhor é, nos ensina a pregar por aquilo que o Senhor é, nos ensina a servir por aquilo que o Senhor é. Que sejamos uma igreja preocupada e apresentar quem é o Senhor para as pessoas dessa cidade, para as pessoas da comunidade, que as pessoas, ao aproximar de nós, antes de oferecermos a sua mão, que possamos mostrar a Tua face para o pecador, mostrar a Tua face para o perdido, mostrar a Tua face para os nossos familiares, mostrar a Tua face para os nossos amigos, e eles irão gozar de um Deus vivo, de um Deus que não pode ser mas pode ser sentido, de um Deus que a mente humana é capaz de compreender, mas pela fé nós aceitamos que Tu és verdadeiro, Tu és o Deus vivo, e está no nosso meio essa noite, ouvindo a nossa oração. E se o Senhor quer fazer alguma coisa aqui em juramento, eu quero crer que nessa noite tem aqui que estão à sua disposição. Se o Senhor está querendo fazer alguma coisa no meio da nossa parentela, que o Senhor comece por nós. Estamos à sua disposição. Tira de nós toda timidez, tira de nós toda dúvida, que não haja uma preocupação em nós, e mostrar para as pessoas
aquilo que o Senhor pode fazer, mas quem é o Senhor que o juramento possa saber quem o Senhor é, que o Senhor possa ser conhecido nessas ruas, que o Senhor possa ser conhecido, oh Deus querido, em cada casa, em cada lar, oh, que o Senhor possa ser conhecido no seio de cada família, porque aqui tem que crer que as portas do inferno não irão prevalecer contra a sua igreja que está aqui, porque a sua igreja está aqui para realizar a sua obra neste lugar, e nada vai impedir a realização da tua obra, que a tua obra seja realizada, que a tua obra possa prosseguir avante, e que as pessoas, ao entrar por essa igreja, por essas portas, ao ter um contato com cada um que está aqui essa noite, possa ver o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o verdadeiro Filho do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, que as pessoas, ao olhar para nós, não nos procurem querendo coisas, mas querendo o Senhor, porque através da nossa vida nós queremos mostrar o Senhor para as pessoas, assim como um dia em Cesareia de Filipe, os seus discípulos entrou e as pessoas viram Cristo nele, que as pessoas nesse tempo, ao olhar para nós, possam ver verdadeiramente o Senhor na nossa vida e não a nós mesmos, que nós venhamos diminuir, que nós venhamos nos ocultar, e que as pessoas vejam o Senhor em nós, que o resplandecer da tua glória seja notório nas nossas vidas, nas nossas orações, na nossa adoração, no nosso falar, que as pessoas possam ser atraídas pela presença do Senhor. Essa é a minha oração, é a oração da tua igreja, essa é a nossa oração, e porque cremos no que acabamos de orar a ti, nós lhe agradecemos no nome de Jesus, o teu Filho amado, no nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe sua vida, pastor Natanael. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Que Deus abençoe nosso amigo, nosso William. Que Deus abençoe a amada igreja. Fiquemos de pé. Ao sair, continue a sua adoração, completa a sua adoração, ofertando ao Senhor, ali deixando a sua oferta no gasofilácio, tá? Então, estenda as suas mãos, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo seja derramado sobre nós, não só hoje, mas para todo sempre.